get your number, baby? I'll give you mine if you give me yours. Can I call tomorrow, maybe? Ooh, I'm feeling down, so can you be my cure? Say, can I get yours? Can I get yours? Say, can I get yours? Bem-vindos de volta ao canal Amy Day by Day. E bem-vindos a Winchester! Para quem não conhece a gente, eu sou a Amy, essa aqui é minha irmã Lou. Nós somos irmãs e nós moramos na Inglaterra há mais de 16 anos e nós compartilhamos nossas viagens pela Inglaterra, pelo mundo afora, aqui no canal com vocês. Vocês sabem que a gente adora explorar a Inglaterra, fazer aquelas viagens de bate e volta, de um dia. E a cidade de Winchester é uma ótima opção para você fazer um bate e volta saindo de Londres. Essa cidade aqui, ela é cheia de histórias, que aliás, vou contar para vocês, calma, várias coisinhas para fazer, vários lugares para visitar. E tem a catedral, que está atrás da gente, acho que não dá muito para ver, mas é a mais famosa, uma das maiores da Europa e com a maior nave, o comprimento da Inglaterra. E uma curiosidade, um local que quase viemos morar. Gente, já estamos no outono, oficialmente no outono. Pelas nossas vestimentas, vocês estão vendo que já está friozinho. Hoje a gente acordou, estava uns 7 graus. Então resolvemos filmar hoje para vocês. Então estamos aqui em Winchester, nessa cidade de mais de 50 mil habitantes. Uma cidade histórica, que já foi capital da Inglaterra. E onde a história se mistura com a lenda. Estamos aqui no Jardim da Catedral e acho que a gente vai entrar agora. E ela é cheia de histórias. Recomendo muito vocês fazerem um tour, se puderem contratar. Nessa catedral é onde está enterrada a autora mais famosa aqui da Inglaterra, a Jane Austen. Ela que escreveu Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito. E ela está enterrada aqui nessa catedral, mas por uma coincidência. Nos últimos anos da vida dela, ela morou num prédio aqui perto e ela faleceu. A família tinha contatos com a catedral, então eles enterraram ela aqui, mas na época que ela faleceu ela não era famosa, só depois então que o sobrinho dela colocou uma placa comemorativa ali para ela em homenagem e tal, mas até então ela era apenas uma residente de Winchester. E os vitrais dessa catedral, que são a coisa mais linda de se ver, eles quase todos foram quebrados durante a Guerra Civil Inglesa. Lembra que eu contei do Oliver Cromwell lá no vídeo dele? Pois então, ele mandou quebrar todas as vidraças aqui, inclusive foi ele que destruiu o castelo de Winchester, porque ele não queria que a monarquia ficasse com o castelo. Mas hoje, obviamente, os vitrais estão todos
todos aí, todos lindos. Essa catedral, ela foi mandada construir por quem? Por quem? Por quem? Por, claro, pelo nosso amigo Guilherme o Conquistador. Assim que ele conquistou a Inglaterra, bem depois de 1066, ele mandou construir essa catedral, onde ficava a antiga catedral. Então é mais uma catedral gótica normanda, que foi feita a pedido de William the Conqueror. Para os íntimos, Guilherme o Conquistador. E realmente a catedral é linda. Recomendo a visita. Para aqueles que gostam de filmes, vários filmes já foram gravados dentro dessa catedral. Os mais famosos vão ser o Código da Vinci. Eles fizeram aí dentro como se fosse o Vaticano. E o The Crown. The Crown fizeram várias cenas aí dentro. Dentro da catedral você encontra vários túmulos de pessoas famosas e tem dizendo que o túmulo do rei Alfred está aí. Mas na verdade ele foi enterrado na antiga catedral. Aí quando fizeram a reforma tiraram os restos mortais deles, só que eles perderam. Então não tem. Então tem apenas assim uma réplica, mas ele não está aí. Um fato curioso dessa catedral, que em 1900 começaram a surgir rachaduras nela, porque a fundação estava completamente alagada. Eles não sabiam o que fazer. Então, William Walker, que é um mergulhador profissional que mergulha em águas profundas, ele durante 6 anos, todos os dias, ele mergulhava para tentar reconstruir a fundação dessa catedral. E ele colocava sacos de concreto, trocava as madeiras, e graças a ele, a catedral está de pé. I had that dream about you last night, but then I woke up next to her. Gente, e como chega em Winchester? Para você vir para cá, saindo de Londres, você tem que pegar um trem na estação de Waterloo, e demora mais ou menos 1h20 se você vier no trem parador, e tem um trem rápido e leva 1 hora. Então é rapidinho, super fácil de chegar. Tem estação aqui na cidade, que é mais, a cidade cresceu tanto que a estação já está praticamente no centro, né? Então é super fácil de passar o dia aqui. Para quem não quiser alugar carro, não quiser dirigir, né? Não quiser, né? Tem ônibus também, como a gente sempre recomenda as excursões, mas aqui eu acho que não precisa. A cidade eu acho que o trem é a melhor opção. E a catedral, ela fica pertinho da estação de trem, uns 10 minutinhos andando, e muito perto da rua principal, da High Street, onde você encontra todas as lojinhas, cafés independentes, tem café também, Starbucks, essas coisas. Uma gracinha a cidade, e a gente vai mostrar para vocês. Se vocês quiserem visitar o moinho, ele é o moinho que ainda funciona, e você pode até comprar farinha aqui dentro, se eu não me engano. E ele é o moinho mais antigo da Inglaterra, ainda em funcionamento. Nesse buraquinho aqui é onde você vê os restos da antiga muralha que cercava a cidade de Winchester. Agora a gente está andando aqui ao lado do rio Itchen, que é o rio que corta a cidade, e na verdade esse rio que está passando aqui, ele não era para passar aqui. Os romanos que mudaram o curso, porque eles achavam que aonde eles passavam poderia alagar a cidade, alagar a antiga catedral, e seguindo essa beira-mar aqui, beira-rio, essa beira-rio, você meio que passeia aqui em volta da cidade, é bem bonitinho, a gente já fez várias vezes essa caminhada, é muito legal para você passar o dia aqui. E um dos filhos mais famosos de Winchester, que na verdade não nasceu aqui, nasceu em outro condado, é o rei Alfred. Se vocês já assistiram Vikings, o seriado Vikings ou The Last Kingdom, que tem na Netflix,
conta um pouco sobre o rei Alfred. Mas se não assistiram, não tem problema, que eu vou contar um pouquinho pra vocês aqui também. A minha irmã conta. Eu conto. E qual é a história dessa cidade de Winchester? Várias histórias. Vou resumir. Essa cidade aqui tem mais de 2.000 anos. O primeiro assentamento foi na época da Idade do Ferro, 150 anos antes de Cristo. Mas, na verdade, ela só começou a ficar conhecida quando os romanos chegaram aqui. Eles desenvolveram a cidade, ela ficou muito cheia de infraestrutura, tinha uma muralha, e os romanos chamaram essa cidade de Venta Begaurum. Eles desenvolveram tanto essa cidade que ela ficou a 5ª maior cidade da Inglaterra, que naquela época ainda não era chamada de Inglaterra, né? Mas no século IV, Winchester começou a perder a importância e os romanos foram embora daqui. Simplesmente eles cansaram, pegaram as coisas deles e foram embora. Com isso, a Inglaterra começou a entrar no que era chamado a Idade das Trevas. Foi durante o século V e VI, entre os séculos V e VI, que os povos germânicos do norte da Alemanha e os povos da Dinamarca, eles invadiram a Inglaterra e eles começaram a criar as suas tribos. Inclusive, vieram aqui para Winchester. E eles eram pagãos, o que ia muito de encontro aos moradores daqui da região, porque eles eram cristãos. Os saxões é que pegaram o nome que os romanos botaram nessa cidade e meio que misturaram e começaram a chamar esta cidade de Winchester. E eles criaram uma maior confusão aqui, né? Teve muitas guerras, muitas batalhas, e foi justamente nessa época que estava tendo muita violência, né? Porque a fé cristã estava se espalhando, inclusive bispos vieram para cá e começaram a construir catedrais aqui. Claro que não é a catedral que tem hoje, é uma catedral menor. E foi nessa época que o rei Alfred começou a ganhar nome, ter sucesso, porque ele ganhava as batalhas contra os vikings que atacavam aqui, e ele conseguiu expulsar essa galera daqui. Com isso, ele se tornou o rei desta região que se chamava naquela época Wessex. Ele fez com que a cidade fosse a capital da Inglaterra. E aí voltou a ficar famosa essa cidade de renome, e a paz reinou. Mas por pouco tempo, né? Quando o rei Alfred era rei de Wessex, existiam várias regiões e a Inglaterra não era unificada, só foi ficar unificada depois. Em 1066, o nosso amigo Guilherme o Conquistador, William the Conqueror, invadiu a Inglaterra e se tornou o rei da Inglaterra. Ele então mudou a capital de Winchester para Londres. E com isso, Winchester foi perdendo não seu encanto, né, mas a sua importância, porque tudo foi transferido para Londres. Inclusive aqui nessa cidade tinha a Casa da Moeda Real, que foi transferida para Londres. Mas ele construiu um palácio real e mandou construir a catedral. Então ele não esqueceu a cidade, ela só foi perdendo importância porque a capital foi transferida para Londres. Mas mesmo com a capital sendo transferida para Londres, Winchester conseguiu se manter por causa do comércio da lã, né? Que na Idade Média todo mundo fazia isso, tinha esse comércio, e ela conseguiu se desenvolver. Mas infelizmente a peste negra atacou a cidade, muitos faleceram, mas eles conseguiram se reestruturar e hoje é uma cidade linda que tem muitos turistas que vêm para cá visitar por causa de uma lenda especial que a gente vai mostrar para vocês agora. Ai, gente, peço desculpas se tá ficando maçante as histórias que eu tô contando para vocês. É porque essa cidade é tão rica em história que eu preciso passar para vocês. E eu procurei na internet, fui tentar achar vídeo que contasse, ninguém contava as histórias. Então eu achei que eu devia passar essas informações para vocês. Mas se vocês acham que é muito maçante o que eu fico contando aqui para vocês, escreve no comentário. Menos, tá, Lou? Aí, menos. I know it's crazy, but if you feel it too, the way that I do now,
vocês quiserem saber mais detalhes da história, vai lá no nosso site que tá tudo lá. Lá eu explico tudo nos mínimos detalhes. Gente, a gente sabe que o outono chegou quando o Starbucks começa a vender o Pumpkin Spice Latte. Só um adendo, uma parte na história. Um coffee break. Estamos passando agora pelo Westgate, que era um antigo portão, onde aqui tinha um castelo, também era uma prisão. Hoje em dia é um museu, você também pode vir aqui, mas é um local muito interessante se você quiser aprender um pouco mais sobre a história de Winchester. Winchester, como eles falam. Eu falo Winchester mesmo, tá? Aqui é o que sobrou do Castelo Real, construído pelo William the Conqueror, Guilherme o Conquistador, nosso amigo. Então aqui você encontra as ruínas do castelo. Ainda existem algumas passagens, você pode visitar, mas vocês me conhecem, eu sou um pouco claustrofóbica, então não vou não. Vou pular. É a famosa tábua redonda do lendário Rei Arthur. Vou contar a história para vocês lá fora. Antigamente a tábua redonda ficava pendurada nesta parede atrás de mim, mas depois eles colocaram um portão que foi dado de presente para a Lady Di e o então príncipe Charles para o casamento deles em 1981. E aqui dentro do Great Hall você ainda encontra esse museu. E claro que sempre termina numa lojinha, né? Gostou, amiga? Sim, interessante, gostamos, vale o passeio. Mas é bem pequeno, né? É pequenininho, 4 libras também, gente. A gente comprou na hora, comprou um ticket de 4 libras e você vê a tábua, né, do Rei Arthur. Conta um pouco da lenda e depois tem um pequeno museu com umas fotos antigas do castelo, do rei Henry, né? E assim, é interessante, gente. A gente gosta. A gente gosta dessas coisas. Agora vou contar pra vocês o que eu tinha prometido lá dentro e eu não tive coragem, porque eu me senti um pouco intimidada. O povo é muito intelectual ali dentro. Intelectual, todo mundo sério. Enfim, por que o Winchester está conectado com a lenda do Rei Arthur? Bem, primeiramente, a lenda do Rei Arthur, ninguém sabe de fato se é verdade ou se é uma lenda, né? Porque eles misturaram um pouco dos fatos históricos com o folclore britânico. Acontece que neste lugar onde nós estamos era um antigo castelo de Winchester e era a capital, como eu contei para vocês. Então isso também pode ser associado à lenda e por eles acharem que Winchester era Camelot, a cidade do Rei Arthur. A lenda surgiu por causa de um poeta galês do país de Gales que escreveu sobre o Rei Arthur. E essa lenda foi aumentada, foi recontada diversas vezes e cada autor ia colocando um detalhe a mais. Foi colocando o mago Merlin, né? Foi colocando outros detalhes. Quando a lenda surgiu,
a Inglaterra estava passando por momentos sombrios. Lembra que eu contei para vocês que era conhecido como a Idade das Trevas? Pois muito bem, eles precisavam de um herói cristão, um herói forte. Eles precisavam de um herói que lutasse por eles contra o mal e que lutasse contra os pagãos. Então foi daí que o rei Arthur, a lenda, surgiu. Na verdade, os historiadores dizem que existiu um cavaleiro muito imponente, muito forte, que lutou várias batalhas e ganhou, e o nome dele era Arthur. Então pode ser que venha a conexão daí. Mas não existiu um rei Arthur com os cavaleiros da Távola Redonda. Não, é só um mito, é só uma lenda. E como essa tábua foi para aí, vocês vão me perguntar. Simplesmente porque o rei Eduardo I, ele era apaixonado por essa lenda e ele fez questão de passar para as pessoas adiante essa lenda. E ele acreditava muito. Por causa dele, muitas pessoas acreditaram também na lenda. E aí ele mandou fazer uma mesa em homenagem ao rei Arthur, simbolizando a tábua para a festa de casamento dos filhos dele. E essa tábua, até então, essa tábua, a tampa da mesa, ficou pendurada no salão real, no grande salão que se chama Great Hall do antigo castelo. E o rei Henry VIII, Henrique, né? Eu acho que em português é Henrique. Ele veio aqui, ele veio visitar a tábua, ele achou linda e ele pediu para que pintasse com as cores da Inglaterra, que colocasse o símbolo da casa dele, que é a Casa Tudor, que é uma rosa vermelha bem ao centro da mesa, e colocasse o nome dos cavaleiros. Então, na verdade, ele que pintou, ele que desenhou. Mas essa mesa está aí desde a época do rei Eduardo I, do século XIII. E historiadores verificaram a veracidade dessa mesa. Só não é do rei Arthur, né, gente? Desculpa aí. Outra coisa interessante, quando o Guilherme, o Conquistador, ele criou esse castelo, ele não criou esse salão. Foi só o rei Eduardo que criou o salão, o Great Hall, que a gente estava agora visitando. Bem, essa história toda me deixou com fome. Então, vamos arranjar um lugar para comer e a gente indica para vocês se for bom, né, gente? Se for bom, a gente fala. A gente tem que experimentar primeiro. Essa portinha aqui pequenininha, que fica bem escondida na cidade, foi a primeira capela, foi a primeira igreja que teve aqui em Winchester. Foi construída também a mando do nosso amigo Guilherme, o Conquistador. Fatos interessantes, gente. Quando a gente vinha pra cá, para ver se a gente ia morar aqui ou não, a cidade era bem mais calma, bem mais tranquila. E ela cresceu bastante, tá bem movimentada. Não é uma cidade pacata, uma vila, um vilarejo, não. Muito pelo contrário, tem muita loja dessas que tem em Londres também, tem muito café, muito restaurante, muitos turistas, né? Porque, como a gente já falou, né? Tem muita coisa de fazer, né? Então, não é uma cidade calminha, não, gente. Mas se vocês gostam dessas lendas, de história, é uma cidade maravilhosa para ser visitada, ótima para fazer um bate-volta de Londres, mas se vocês quiserem passar a noite aqui, eu vou deixar a recomendação de hotel no site. É ótimo também porque é perto de Salisbury, a gente já fez vídeo no canal.
E também tem um lugar aqui que foi locação de um seriado super famoso inglês, que é Downton Abbey, né? Tem o castelo de Highclere, onde eles gravaram a mansão de Downton Abbey. A gente já foi, né? Tem post no nosso blog, no nosso site. A gente só não filmou porque a gente não tinha canal, mas a gente já visitou. É. Vocês querem que a gente visite? Comenta aí. Que aí, quem sabe a gente vai lá. E como todas essas cidadezinhas, eles sempre têm uns mercadinhos vendendo produtos locais, artesanato. Hoje é sábado, né? Então aqui ao nosso lado você tá vendo as barraquinhas. Atrás de mim, onde eu filmei para vocês, é a Buttercross, é um monumento que foi feito no século XV e os camponeses dessa cidade, eles vendiam as mercadorias deles ali em cima. Atrás de mim você está vendo uns prédios antigos, né, obviamente, e naquela época, para eles economizarem nos impostos e não pagar tanto assim, eles construíram no segundo andar maior. E aqui embaixo, tá vendo que tem essas pilastras? Eles faziam um pouco mais afastado, né, e hoje a gente caminha embaixo, só para não pagar imposto. Aí você acha que é arte, você acha que é um jeito de colocar o prédio mais bonito, mas não, é para economizar. E esse pub é em homenagem ao William Walker, aquele mergulhador que salvou a catedral, e fizeram um pub em homenagem a ele. Então, aqui atrás de mim está a casa da Jane Austen. Mais uma, né, que a gente também já mostrou uma lá em Bath. E essa aqui agora de Winchester. E foi a última morada dela aqui. Por isso que ela foi enterrada ali na catedral, como a minha irmã já contou pra vocês. Gente, atrás de mim é a escola mais antiga aqui da Inglaterra em funcionamento contínuo, hein? Mais antiga que Oxford e Cambridge, hein? Interessante, né? E fãs de Harry Potter, como minha querida irmã. Um dos filmes foi filmado aí. Não sei qual, tenho que descobrir. Ela vai descobrir, vai colocar aqui. O que mais que você falou que foi filmado? The Crown. The Crown. The Crown na Inglaterra inteira. E onde mais? Uma grande locação. E o que mais? Eu acho que foi isso, Inglaterra, The Crown e o Harry Potter. Foi filmado aí, hein? Então legal, hein? Escola mais antiga em funcionamento. E você pode visitar, mas obviamente mediante pagamento. E tem que buscar, tem que reservar antes um guia. Não pode sair e visitar, não. Mas mais ou menos como é em Cambridge e Oxford também, né? Que você tem que marcar um guia e visitar. E todos os links e o roteiro estará no nosso site.
sempre a gente recomenda que vocês se percam pela cidade. A gente estava indo em lugares que a gente nem a gente conhecia. A gente estava passando por lugares e olha que a gente veio aqui tantas vezes, nossa, esse cantinho aqui a gente não tinha vindo ainda. Sempre tem alguma coisa para explorar, para ver. Nós adoramos explorar. Somos exploradoras da Inglaterra. Não é aquela exploradora, né? Gente, no sentido figurado. É mais delicada. Sim. E aqui pelas ruas de Winchester, vamos terminando o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de conhecer a cidade com a gente. Dá um like nesse vídeo, se inscreve se você ainda não for inscrito e até o próximo vídeo. Tchau!